Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast. Hoje eu tenho aqui comigo o assistente social Ranielson. Tudo bem, Ranielson? Seja bem-vindo aos estúdios do portal Webterra. Tô bem sim, você, Maurício. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Sou Raniel, sou assistente social. Atualmente estou trabalhando junto com a Associação Arco-Íris do Amor. Formei pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas em 2019. E, enfim, assim, é uma profissão que eu sempre desejei fazer. É algo que está ligado ao que eu gosto e eu faço por amor, de fato. Isso é importante. Hoje, então, nós vamos discutir sobre uma temática, né, bem relevante. Muitas pessoas não conhecem o trabalho do assistente social junto à comunidade, né, junto à sociedade. E hoje, em específico, nós vamos falar da atuação, então, deste profissional no desenvolvimento do ser social na comunidade LGBTQIAP+. Primeiro, eu gostaria que você explicasse, então, para quem não entende, para quem não conhece, o que é ser um assistente social. Tá. Primeiro, eu creio que a maioria das pessoas tem um falso significado do assistente social. Vê ele mais como assistencialista, algo da caridade. Ah, o assistente social trabalha com o quê? Com caridade? Não. O assistente social ele trabalha exatamente com o desenvolvimento do ser social. O que é esse desenvolvimento? O eu. É desenvolver a pessoa, o ser humano, para que ele possa ser independente e autossuficiente. Esse autossuficiente está ligado à questão do empoderamento, em poder viver na sociedade, saber ter os mínimos e o básico para a sua própria sobrevivência. O assistente social atua em conseguir prevenir casos onde essa pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade. Há as situações também que o assistente social vai trabalhar já quando houve a vulnerabilidade social. Desde situações como educação, saúde, o psicossocial da pessoa, é um contexto bem mais amplo. O assistente social ele atua em todas as áreas que estão ligadas ao ser humano e que vão causar uma violação de direitos, ou até mesmo quando essa pessoa se vê violando-se nos seus próprios direitos. Quando elas não conseguem mais ser um ser social da sociedade, desde fatos externos como internos também. E como que é a atuação, então, do assistente social junto à comunidade LGBT? Olha, atualmente a questão LGBT se tornou bem vulnerável. Por quê? Nós vivemos uma sociedade que, mesmo em pleno século XXI, a gente não tem um preconceito muito grande. Há milhares e milhares de casos de jovens que são expulsos de casa, jovens que não conseguem emprego, principalmente o caso das travestis, trans, que a sociedade considera como uma mazela oprimida, uma minoria que não merece, vamos dizer, um certo respeito. E essas pessoas têm dificuldade de arrumar emprego, acabam indo para os trabalhos informais, que hoje a gente vê muitos casos, até mesmo no senso comum, considera-se travesti, já pensa logo, puta. É um termo até expressivo e vulgar de se falar, mas a maior parte das travestis hoje trabalham sim em empregos informais, em avenidas, fazendo programas. Coisa esta que a gente precisa trabalhar na sociedade porque é um ser social. É um ser que necessita de uma atenção maior da sociedade e que não seja tratado com indiferença, baseado nesses preconceitos, entre outras diversas situações. O assistente social vai vir trabalhar o psicototal dessa pessoa, em compreender onde o seu direito está sendo retirado, em compreender as necessidades básicas que o ser humano necessita. O LGBT que foi expulso de casa, um exemplo é a Associação Arco-Íris do Amor. Lá a gente faz todo um trabalho que vai desde o primeiro atendimento até o maior. O pessoal vira e fala assim, ah, mas o Arco-Íris do Amor trabalha com festas, organização de eventos. Não. Nós temos hoje uma equipe grande, ampla, que tem desde o trabalho jurídico, o nosso advogado, psicológico como psicólogo e o assistente social. O meu papel principalmente lá dentro é o quê? Primeiro identificar esse ser e suas demandas. Um ser humano, ele quando ele chega num campo jurídico, às vezes procurando um advogado para... Ah, peraí, eu fui agredido por causa que eu sou LGBT. Ok, mas o que essa agressão causou? Será que o advogado vai conseguir, além de trabalhar ali a garantia do seu direito, vai trabalhar as outras partes? E a parte psicológica, onde ele foi afetado? E a parte também social dele, onde ele agora não sabe se consegue conviver em sociedade? Então, a gente consegue identificar naquele ser todas as demandas que são necessárias. Claro, às vezes muitas pessoas confundem, falam assim, ah, então
Você consegue diagnosticar doenças entre diversas outras situações dessa pessoa? Diagnosticar não, mas podemos avaliar. Exemplo, eu percebo que a pessoa está passando por um momento de luto e problema psicológico causado por causa disso. Eu vou logo passar ele e encaminhar diretamente para o psicólogo para diagnosticar qualquer tipo de situação que venha trazer problemas para o seu psicológico. Ah, mas não é só isso, a pessoa não vem passando por necessidades e tal. Então, agora eu vou identificar onde eu posso trabalhar o direito dessa pessoa para que ela tenha esse acesso. Um exemplo claro foi um atendimento que eu realizei, ao qual o assistido estava passando por necessidades, estava desempregado, família não mora na cidade, como que é uma cidade onde tem muitos jovens que vêm por causa da faculdade, para Exatamente. estudos. Uhum. Então ele estava desempregado, estava com condições precárias para poder viver. E no atendimento eu percebi que além disso, ele tinha traços de problemas que estavam ligados a alguma doença psicológica. Então eu fiz o encaminhamento para o psicólogo para fazer o atendimento, encaminhar para as unidades necessárias, encaminhamento para o CRAS para que possa fazer um atendimento mais qualificado, ligado ao seu direito, do que for necessário, e também uma garantia do básico naquele momento ali, que é na questão da estrutura dele, sobre o aluguel, sobre a alimentação, para garantir isso para ele e ele continuar sobrevivendo aqui na cidade nossa. Com certeza é um direcionamento importante, né, que esse profissional ele realiza. Nós vamos destacar também a importância aí do município, né, nessas questões quando se envolve, quando a gente fala de CRAS, de CREAS, todas essas questões. Quando uma pessoa então ela se vê, por exemplo, numa situação como esta, onde então eu encontro o assistente social? Eu encontro ele em algum lugar no município ou somente, por exemplo, em instituições como o Arco-Íris do Amor? Então, tem crescido muito no nosso país, principalmente, essa questão da terceirização da assistência social. As ONGs estão trabalhando muito mais em cima de contribuir para a sociedade nesse quesito do que o próprio Estado. É um dever do Estado? É. Porém, acaba sendo jogado para essas ONGs porque é mais fácil. Até mesmo quando a gente fala do assistente social, que a pessoa pensa na caridade, se eu, Estado, pegar a responsabilidade que é minha e jogar para uma ONG, as pessoas não veem como um direito, e sim como uma assistência. E essa assistência vai ser de fato ali vista como uma caridade. Essas pessoas podem buscar direitos nesse quesito, tanto no CRAS como no CREAS. É, a maior parte, hoje, como tem mais ou menos um assistente social só por CRAS, é um pouco difícil para o CRAS conseguir assistir todas as famílias. Porém, nessa separação, o CRAS ele deveria ser aquele que evita a situação de vulnerabilidade. Ele está ali para trabalhar com as famílias para que elas não cheguem nessa situação. Uhum. E o CREAS seria aquele que irá trabalhar quando a pessoa já se encontra em vulnerabilidade. Porém, em nossa sociedade atual e com todas as mazelas que existem, problemas ligados a todas as questões sociais, a pessoa que se encontra nessa dificuldade, ela tanto pode procurar uma ONG, como pode procurar um CRAS. Porém, a comunidade LGBT em si, quando ela procura o CRAS, vai ter toda uma dificuldade desse trabalho, visto que o objetivo lá é trabalhar a família. E ainda assim, Sim. por mais que o assistente social é formado para compreender que a família não é ligada àquela tradicional pai, mãe e filho, e sim aos laços familiares, ainda existem muitos conservadores que vão ver aquela situação como uma coisa qualquer. Então eu posso dizer que na maioria das buscas pode ser por conflito familiar também? Sim, com certeza. A maior parte hoje de jovens que estão nessa situação de vulnerabilidade, que são LGBTs, é por causa de conflito familiar. E que, inclusive, é algo que eu critico muito atualmente, porque dizem, tem até aquela frase que fala, os jovens são o futuro nosso. O É futuro da o nação, né? futuro da nação. Mas o maior índice de suicídios estão entre os jovens. Complicado, hein? E principalmente na comunidade LGBT. Porque junta todo um quesito, não falando de religião em si, mas a questão religiosa, a questão familiar, a questão da própria sociedade. É um emaranhado tão grande, sabe, que vai causando um problema psíquico na pessoa, no ser, que ele se sente fora de si e não entende onde deveria estar vivendo. E aí vem aquela necessidade de ir embora, desaparecer.
Talvez aí, então, talvez não, na verdade, está aí, então, a importância desse profissional também tá fazendo esse direcionamento para os psicólogos, né? Como você ressaltou, que acontece dentro aí do arco-íris do amor aqui em Montes Claros, né? Para quem não conhecia, então, é importante essas informações para que quem estiver passando por uma situação como essa busque, né, um profissional aí para poder fazer esse acompanhamento, né, ou que seja mensal ou que seja semanal, da forma que funcionar internamente. Eu gostaria que você também destacasse, além dos conflitos familiares, quais são as outras causas, né, que acontecem então para uma pessoa da comunidade LGBT estar procurando então um assistente social, além dos conflitos. Além dos conflitos, tem a questão do preconceito. Ele é imenso na sociedade, em Montes Claros principalmente. Existe um preconceito muito grande porque a gente tem uma sociedade aqui bem conservadora. E a falta de conhecimento a respeito do ser, a questão religiosa, vai fazer com que as pessoas agridam as outras. E principalmente nesse período que a gente está passando por um conflito político entre um lado e outro, onde as pessoas não olham de fato o que deveria ser, que é a política do direito, mas a politicagem daquilo, o que eu acredito, o que o outro acredita, as pessoas pegam essas ideologias e acham que estão no direito de oprimir e agredir as outras. E tem muitas empresas que acabam não dando importância para as situações na empresa, desde um preconceito colocado como uma brincadeira, entendeu? É tanto que vem a história do mimimi. Uhum. Não é mimimi. O que é mimimi? Mimimi é aquilo que no passado era feito um bullying contra alguma pessoa, causava danos para seu futuro e que ela chegava na fase adulta com aqueles problemas, mas ninguém identificava. Porque afinal de contas ninguém percebia, entendeu? Atualmente nota-se isso mais fácil porque hoje entende-se que é um bullying, é um preconceito. E o que tem causado isso é exatamente essa questão do preconceito societário, onde a pessoa não tem liberdade de ser quem ela é. Eu não tenho liberdade de sair com a roupa que eu quiser, eu não tenho liberdade de usar o que eu quiser, usar o cabelo da forma que eu quero, porque se as pessoas fazem qualquer coisa que for diferente do que é normal para aquele outro, ideologicamente falando, ele vai agredir, ele acha que está no direito de falar assim, ou você age dessa forma, ou então não aceita. Ou como um termo já foi utilizado, ninguém gosta de LGBT. Atura. Entendeu? Ninguém tem que aturar ninguém, as pessoas têm que respeitar as outras. Exatamente. Simples assim. Porque o que eu faço e o que você faz não tem nada a ver com a vida do outro, entendeu? Eu acho que. Eu acho não, o correto. O seu direito acaba quando começa do outro. Exato. E na nossa sociedade, infelizmente, ainda tem muito disso e acaba trazendo cada vez mais danos para a comunidade LGBT por causa desse preconceito que é nítido. Então, uma das principais causas é essa, né? A gente vê, inclusive, relatos aí no mundo inteiro em relação a preconceito na população LGBT. Em Montes Claros, a procura, como que ela anda? A procura ela é grande, ela é mediana? Olha, ela é grande, só que ainda existe um receio da parte do próprio LGBT, que eu falo que é uma minoria que se torna minoria por se separar demais, até a própria sigla, né, LGBTQIAP+, mas em vez de unificar os grupos, faz separar os direitos da trans, o direito do queer, o direito do bi e tal. Não, o direito é de todos, entendeu? O direito tem que ser de todos. E acaba que muitos desses não se veem na situação de vulnerabilidade para procurar. Às vezes é preciso que eles cheguem no extremo para virar e falar, gente, eu preciso de ajuda. E infelizmente acontece isso também porque o próprio Estado já faz aí seu ciclo persuasivo de não fazer com que as pessoas busquem ajuda, a família já cria na cabeça da pessoa aquilo de não buscar ajuda, a sociedade em si está sempre oprimindo para não fazer com que as pessoas busquem ajuda. Então a gente acaba buscando ajuda quando está no extremo. E muitas das vezes nós do Arco-Íris do Amor, por exemplo, a gente percebe através de redes sociais, que é algo bem comum hoje, a necessidade de alguém. E aí a gente que vai atrás dessa pessoa e fala, não, nós viemos aqui para poder te ajudar. Inclusive, atualmente, como a gente não tem a sede, quem precisa de ajuda e tal, pode estar chamando no Instagram, chama também no WhatsApp, a gente está sempre à disposição para poder atender. E principalmente, não sofra sozinho, não sofra calado, nos procure. Mas a maior parte hoje que tem procurado tem sido relacionadas a agressões, principalmente questão trans, ela sofre muita agressão, já nos procurou várias vezes, processos jurídicos, situações de desemprego e fome,
Eu não pensava em ver isso, mas sim, aqui em Montes Claros há situações de fome, entendeu? Da pessoa estar passando necessidade extrema mesmo. Porque não conseguiu uma oportunidade, no caso, né? Porque não tá trabalhando, entendeu? Tenta arrumar emprego, mas por causa do estilo de se vestir, não é aceito. Então, a gente pode pontuar isso como uma das principais dificuldades, né, da comunidade LGBT. Quando você citou aí internet, na internet, inclusive, acontece muito preconceito, né? Muito, inclusive está cada vez mais forte. A gente vê isso assim, desnivelado. E o mais incrível que eu vejo é porque algumas situações que eu vejo desse preconceito são os chamados pais de família. Que estão lá, eu não sei onde arruma tempo, sabe, para poder entrar numa rede social de outra pessoa para poder agredir aquela pessoa. E principalmente, por não olhar quem é o próprio filho. Tem aquele filme Orações para Bob, eu lembro que ela vira e fala assim: quando você estiver fazendo a oração, cuidado para ver se os seus filhos não estão escutando o que você está pedindo. Porque às vezes você pode pedir para Deus tirar aquilo do seu filho ou tá punindo alguma coisa ali da que o seu filho faça sem enxergar que está prejudicando ele. E eu vejo que muitos pais hoje estão lá nas redes sociais falando: nossa, olha a bichinha, olha o viadinho e tudo. E esquece que tem um filho e uma filha dentro de casa e que ele ainda não sabe se é um LGBT. É complicado. Vamos falar em relação à atuação do município. Nós vamos frisar novamente a questão do CRAS e do CREAS. Então, para ficar bem entendido, na cidade tem vários, né? Sim. Vários nos bairros, correto? Sim. Na verdade, não é um em cada bairro, são por regiões. Ah, sim. Igual aqui o centro, há um CRAS aqui no centro que fica ali na Casa da Cidadania, Sim. que ele atende toda a região do centro e os bairros Adjacentes, próximos, né? adjacentes. Então, o CRAS ele atua dessa forma. Peraí, mas ele não deveria atender todas as famílias? Sim, o registro deveria ser realizado pelo assistente social a de todas as famílias de cada região. Porém, a gente não tem estrutura no município de Montes Claros, principalmente a questão governamental, que garanta um carro por região para que o assistente social possa fazer essas visitas, sem contar que é um assistente social por uma quantidade muito grande. Se eu não me engano, aqui no centro são 2 assistentes sociais, mas cada um trabalha 6 horas. Pensa você atender aí mais de 100 famílias. É muita coisa, né? É muita coisa, Sim. entendeu? Então, uma das coisas que a gente coloca também é de procure o seu direito. Se você é uma família e tal, você tem direito de procurar o CRAS. Procure. E o melhor, quando a gente fala de assistência social, ô Maurício, nós não estamos falando de apenas pessoas pobres. Nós não estamos falando de situações assim. Nós estamos falando do geral. Todo mundo, todo ser humano que se vê com seu direito retirado pode procurar o CRAS, sim. A situação de vulnerabilidade ela não é apenas social e financeira. Ela também está ligada a diversos outros fatores psicológicos, entre vários outros. Então, quem pode procurar assistência social? Todos. Fato é, quem procura mais assistência social são famílias que estão em vulnerabilidade, têm condições econômicas menores. É porque hoje nós estamos falando de uma população em si, mas isso cabe a todos. Cabe a todos, Importante entendeu? frisar, isso. Eu sempre aconselho que, principalmente a questão LGBT, sim, pode procurar ONGs, procurar associações, até mesmo para dar uma força maior a elas, para crescer. Mas a família pode ser assistida no geral também pelo CRAS. O LGBT que se vê nessa necessidade de procurar a assistência social, ele pode procurar sim o CRAS, ele pode se identificar lá. Quando se fala de atender as famílias, está ligado a todos. Não é o fato de você não estar com seu pai, sua mãe aqui, que o CRAS não vai fazer o seu atendimento. Incorreto, importantíssima essa informação. Eu gostaria que você... vamos falar sobre conquistas, né? Mas em específico nome social. Lá em 2015, então, começou a valer então, né, a questão do nome social. Comenta pra gente essa conquista. Olha, eu falo que é uma conquista assim, imensa, tanto para a área da jurídica como a área social, principalmente a comunidade LGBT, uma vez que quando a gente toca no nome trans, a gente só vê ali um homem que se vestiu de mulher. Não, a gente está falando da identidade da pessoa, é a identidade de como ela se vê, como ela se olha no espelho e se vê. E você pensa, a pessoa se olhar no espelho não se vê naquele corpo masculino e sim num corpo feminino, mas a todo momento alguém tá chamando lá, ô João, ô Ricardo, ô Pedro. Ou então quando as pessoas viram pra você e você está com a identidade lá, tá escrito Pedro, mas você chega vestido de Joana. E aí a pessoa olha pra você e fica... Joana, Pedro... Sem saber o que fala, né? Sem saber o que falar, entendeu? Ou que às vezes é até mesmo agressivo e vira e fala Pedro, sabendo que é Joana, entendeu? Então é uma conquista que eu me sinto assim...
Até na época, quando fiquei sabendo, quando chegou todos os trâmites, me deixou uma alegria, me deu uma alegria tão grande, porque eu pude ver que essas pessoas vão se sentir melhores, entendeu? Muitos vão falar, é só mais uma coisinha. Não é uma coisinha. O nome é quem identifica a pessoa. É o seu nome. Quem é Maurício, quem é Ranielson. Quando você chama a pessoa pelo nome dela, é totalmente É diferente, é né? diferente, entendeu? Você olha isso, não é nenhum comparativo, mas se você pega, você tem seu pet e você dá um nome pro seu pet, repara a diferença de você chamar seu pet lá só fazendo com o dedinho, ou você chamar pelo nome, a alegria que ele vem. Isso também é pro ser humano. O ser humano ele se sente alegre quando ele é chamado pelo nome, quando ele é reconhecido. E quando se dá esse reconhecimento de dizer, meu nome a partir de hoje não é Pedro, é Joana, porque eu me identifico como Joana, é o reconhecimento. E esse reconhecimento é uma conquista imensa, entendeu? Tanto na parte jurídica como também para todas as pessoas. E falo mais, quem ainda não fez, você que é trans, que ainda não fez a mudança de nome, procure o Arco-Íris e entre outras associações na cidade que estão aí ajudando, porque é um processo simples, mas eu sei que às vezes demanda uma complexidade, porque não é fácil entender as questões jurídicas, mas estamos lá sempre à disposição para poder te ajudar a fazer essa conquista na sua vida. Importantes informações. Então, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora. Destacar essa importância, então, de procurar o assistente social, se necessário, e não procurar somente quando os direitos já foram violados, que é uma das coisas importantes a destacar agora. Primeiro eu queria deixar a mensagem dizendo assim, não veja o assistente social apenas como a parte assistencialista. Veja como um amigo que está aí para poder garantir o seu direito. E eu repetindo, é garantia do seu direito. Não para poder fazer uma assistência ou uma caridade. Procure as ONGs, procure o CRAS, o CREAS, procure todos os meios necessários para que o seu direito esteja sempre a lei garantido. E a comunidade LGBT, uma mensagem que eu deixo é união. A minoria ela não é minoria, ela é maioria, mas ela só é maioria se você se unificar, se você se unir e ajudar ao próximo. Esse é o principal ponto. Se a gente ajuda o próximo, a gente consegue muito mais. Desde já, ó, muito obrigado, Maurício, por essa oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco mais sobre esse trabalho que, sinceramente, eu amo cada dia mais. Nós que agradecemos, obrigado a você pela companhia, né, neste episódio, e até o próximo.